Olá, meus caros alunos, aqui é seu professor Todai, finalizando então a correção da segunda fase Unesp 2025. Uma prova bem tranquila, né, pessoal? Com 3 questões, 19, 20 e 21, cada uma com uma série do ensino médio. A primeira de cinemática, enfocando o primeiro ano, primeira série. A segunda de ótica, com lentes, enfocando ali a segunda série. E agora, na terceira série, como não poderia deixar de ser, né? Eles optaram aí por eletrostática, tá? Misturado um pouquinho com a dinâmica, tá bom? Eu optaria pela eletrodinâmica, que eu acho que é um tema um pouco mais recorrente, mas também está dentro do esperado. A questão também batida, que a gente trabalha bastante em eletrostática, não deve ter dado, não deve ter encontrado nenhum problema não, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos então para a última correção então dessa prova. Então, e para a gente fazer os comentários aí detalhados, como o Todai sempre faz. Vamos lá. Muito bem. Questão 21, então, nós temos uma impressora para computadores, onde as gotas de tinta eletrizadas, ao serem submetidas a um campo elétrico uniforme, elas são desviadas e guiadas para posições específicas aqui, ó, da folha de papel, tá certo? Então, elas saem daqui, ó, e fazem essa trajetória, elas sobem aqui, tá? Considere que uma gota de massa 2 elevado a menos 11 kg e carga elétrica 410 elevado a menos 14 coulomb penetra com velocidade horizontal V0, que você está vendo aqui, tá? Pelo ponto P, em uma região que atua apenas o campo elétrico uniforme de intensidade 810 a 4 newtons por coulomb, tá? Na direção então do eixo Y, ela sobe aqui, tá, pessoal? Em sentido positivo e o campo gravitacional aqui no sentido contrário para baixo, tá bom? Vamos ver então, ela fornece alguns dados também, que eu coloquei na próxima tela, e vamos ver o que ela pede no item A e no item B. Vamos lá. Bom, em uma impressora para computadores, aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Por que eu copiei aqui esse mesmo enunciado? Por causa desses valores, tá bom, gente? Ó, a gente vai precisar deles, da massa, da carga elétrica, do campo elétrico, tá bom? Muito bem. Adotando aí o G igual a 10, né? E sabendo que a gota atinge então o ponto Q, que tem coordenada 0,03 centímetros sobre a folha de papel, calcule a aceleração da gota de tinta em metros por segundo no trajeto que vai de P até Q. Tá? Então, é claro, eu desenhei aqui a figura para você, né, pessoal, como eu tinha feito lá, para você entender o que está acontecendo. Então, essa trajetória aqui em pontilhado, ela está dando exatamente a trajetória que vai do ponto P, que ele está dizendo, tá, pessoal? Do ponto P até o ponto Q. Então, ela sobe. Se ela sobe, turma, significa que o campo elétrico ele produz uma força contrária ao peso, você concorda? Porque ela tem que vencer a força-peso para subir, tá? Pelo princípio fundamental da dinâmica e havendo aceleração, isso não é constante, tá, pessoal? Todo movimento na vertical ele é acelerado. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, onde força resultante é o produto da massa pela aceleração. E nós vamos descobrir o que ele quer, que é a aceleração da gota aqui. Tranquilo, né, turma? Então vamos lá, força resultante então ela é quem, Todai? Bom, a força resultante então ela vai ser mais F menos P, ok, pessoal? Então força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então força resultante é igual ao que, Todai? A massa vezes a aceleração, é o que diz aí a segunda lei de Newton, né? A força resultante é o F menos P, tá? Então nós vamos colocar aqui e a massa vezes a aceleração. Então massa vezes a aceleração igual a F menos P. Quem é F? É força elétrica, gente. Força elétrica é o QE, tá bom? Lembra da formulinha, né? Força é igual a carga vezes campo elétrico. Não pode esquecer da eletrostática, né? Força elétrica é o QE, tá bom? Pode esquecer dessa fórmula não, muito importante. E o peso, Todai? Pelo amor de Deus, esquecer da fórmula do peso, né? Turma, nem pensar. Peso é igual a mg, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente já vai fazer aqui? A gente vai isolar o A, tá bom, pessoal? Isolando o A, vai ficar QE menos mg dividido, passa o M dividindo. Vamos substituir pelos números? Vamos lá. Então, a carga, Todai, tenho 410 a menos 14. O campo elétrico eu tenho 810 a quarta, né? Potência, não é isso, pessoal? 810 a quarta. Não sei porque que foi colocado menos 4 aqui, toda é 4, tá?
Então vamos lá, continuando aqui, ó. Carga, ela é 4/10 a menos 14, tá certo? E o campo 8/10 a quarta, né? Não a menos 4 como estava aqui, estava errado. Menos mg, massa, quanto que é a massa? 2/10 a menos 11, tá? Vezes a carga, não, vezes a gravidade, que é 10, que ele mandou usar 10 aqui na gravidade, tá bom? Dividido pela massa, quanto que é a massa? 2/10 a menos 11, tá corretinho aqui, né? Tá bom? Então isso aqui vai ficar 4 vezes 8, pessoal, vai dar quanto aqui? Vai dar 32, tá certo? 32. Menos 14 com mais 4 dá menos 10, né? Menos 10. Menos. Aqui vai ficar 10 elevado a menos 11 com mais 1. Vai ficar o quê? 2, 10 elevado a menos 11 com 1 dá menos 10 também. 32 menos 2 dá quanto, Todai? Dá 30. 30, 10 a menos 10. Dividido por 2, turma, porque o menos 10 a 11, quase que a gente corta aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode aumentar esse cara aqui, né? Vai para 10 a menos 1. Bom, tudo bem, né, pessoal? Dá para fazer aqui numa boa. 30 dividido por 2 não vai ter nenhum problema, vai dar 15, né? 30 dividido por 2 vai dar 15. 15, só que esse mais 11 ele sobe aqui, né, pessoal? Menos 11 sobe com mais 11, vai ficar 15 mais 1, vai ficar 150, né, turma? Não é isso? Vai ficar 150 aí ou não? Ou a gente fez alguma coisa errada? Vamos ver. Ó, o 30 dividido por 2, né? Então, esse menos 11, quando ele sobe, ele vira o quê? Mais 11, tá certo? Então, aqui vai ficar um dezinho. 15 dividido, ou 30 dividido por 15, por 2 vai dar 15. 15 mais um zero aqui vai dar 150, né, pessoal? Isso mesmo, 150 é mesma coisa que um 10 ao quadrado. Se você tivesse também colocado 150, também estaria certo, tá? Nenhum problema aqui. Tranquilo, turma? Tudo feitinho, continhas aí feitas, explicadas, né? Não tem erro, né, pessoal? É bem tranquilo. Quando você tem aqui um conjunto de forças agindo num corpo, se aplica a segunda lei de Newton, né? Se estivesse parado em equilíbrio ou em velocidade constante, você colocaria a força resultante zero. Mas como ele está dando aqui, pessoal, um impulso, ela está subindo acelerada, né? Ele dá a dica para você, ele não está pedindo aceleração, ó. Olha, ele está pedindo aceleração, turma. Então só pode ser a segunda lei de Newton, né? Força resultante que atua num corpo sempre assim, né, pessoal? Vai ser a F menos o quê? O P. Tá? É sempre a maior menos a menor. Toda, por que o F é maior? Porque ele sobe, né, turma? Se o peso fosse maior, ele estaria descendo, seria aqui, ó. Estaria despencando, né? Não. Como ele está subindo, o F que é maior, tá bom? E aí você põe aí que o F é igual a Q, tem que saber que a força eletrostática é o produto da carga pelo campo, e o peso é massa gravidade, né, turma? Aí é só isolar, substituir, aí é matemática, tá bom? Acredito que você tenha levado o item A na boa, não tem nada de complicado aqui, pessoal, é bem tranquilo. Vamos para o item B. Bom, o item B, turma, eu coloquei de novo o enunciado, que a gente vai precisar talvez de alguns dados aqui, né? Vou verificar. A diferença de potencial V entre os pontos P e Q, e ele quer o trabalho realizado pela força elétrica, né? No trajeto que vai de P até Q. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Então nós temos aqui de novo aquele desenho, né? Que é importante a gente ter aqui o desenho, e vamos calcular o primeiro item que ele pede, que é a diferença de potencial U, né? Eu não gosto de chamar de V. Eu gosto de chamar de U, mas tudo bem, dá na mesma, tá? Eu coloquei U, mas se você colocasse V também estava na mesma. Turma, nós não temos uma distância aqui? Temos toda. Ele fala que a distância entre o XQ e o X e o YQ, perdão, né? É de 0,03 centímetros, né? Opa, maravilha, turma. Se ele deu que a distância é essa, então quando você tem distância e você tem campo elétrico, é ele mesmo, é o EDU, né, pessoal? Isso mesmo, tinha que tomar cuidado. Só que antes vamos passar esse cara para metros, tá? Tem que estar no sistema internacional. Então, 0,03 centímetros, né? Seria 3/10 a menos 2 centímetros. Passando centímetros para metros, pessoal, a gente tem que multiplicar por mais 10 a menos 2. Tem que voltar mais duas casas. Então, 3/10 a menos 4 metros, né? Tá bom? E agora sim o EDU, né, pessoal? O famoso EDU, aquele que ninguém dá na escola, não sei porquê. Os professores no final do ano de eletrostática, né? Nunca no final do curso de eletrostática, nunca apresentam a fórmula do EDU.
para o aluno. É uma tristeza, tem que apresentar, pessoal, é uma fórmula que cai muito em vestibular, tá? Então o EDU ele vai fazer o campo, por isso que eu copiei o enunciado para você, ó, 8/10 a quarta, vezes a distância que a gente acabou de calcular aqui, 3/10 a menos 4. Calcular não, ele deu, né? A gente só converteu. Então nós vamos ter o U, né? Então vai ser 3 vezes 8, 24, porque esses dois se anulam, né, pessoal? 24 volts é a tensão, tá? Tô daí ainda pediu trabalho. Galerinha, o trabalho, né? O que que acontece? O trabalho, ele é uma formulinha também que você não pode esquecer lá da eletrostática, né, gente? Tá bom? O trabalho aí de uma força, ela é a diferença de potencial, né? Vezes a carga. Também a gente pode apresentá-la dessa maneira aqui, ó. Carga vezes VA menos VB. Talvez você tenha visto dessa maneira. Quem é VA menos VB? Isso aqui é U, é a DDP, é a diferença de potencial. Como ele já deu a diferença de potencial entre elas, pessoal, então a gente já pode tacar direto aqui. Quer dizer, deu não, a gente calculou, né? Que é o 24, tá? Então fica 24 vezes a carga. Toda aí ele deu a carga? Deu. 4/10 a menos 14, tá bom? 4 vezes 24 dá 96. 96, 10 a menos 14 é 9,6, 10 a menos 13. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha faturado essas 3 questões de física aí da segunda fase da Unesp. Nenhum segredo. 3 questões, uma de cada série do ensino médio, né? Você com certeza aí já deve ter passado, deve ter aí alcançado o seu objetivo aí, que é ter passado na Unesp, tá bom? Então não deixa de dar o seu like para ajudar aqui o professor e também compartilhar com aquele seu colega que vai prestar aí o ano que vem para ele ver como é que é a carinha da prova da Unesp, tá bom? Grande abraço, pessoal. Um grande sucesso para todos aí e até a próxima, tá?